Quero cumprimentar os meus irmãos e amigos com a paz do Senhor, convidá-los para mais uma meditação esta noite na Palavra de Deus que encontramos no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Os versículos que eu quero ler é um pouco extenso, mas eu quero ler apenas os versículos 1 a 5. E depois, dentro do contexto, fazer ciente o andamento desta mensagem. Mas antes de fazer esta leitura, eu gostaria de fazer a você um pedido, que você pudesse se inscrever no meu canal e ativar também as notificações, para que sempre que tiver um novo vídeo, você seja informado e com isto eu possa produzir mais conteúdos para nossa edificação. Vamos então à palavra de Deus, a leitura bíblica. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 5. Está escrito assim: E chegaram a outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele, Jesus, do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Este é o texto que quero ler, quero comentar com vocês esta noite. O Senhor Jesus, numa determinada ocasião, ele juntamente com os seus discípulos, na sua obra de pregação, de ensino, de operação de milagres e maravilhas, decidiu com seus discípulos ir para a cidade de Gadara, uma província dos Gadarenos que pertencia a uma decápolis. Era um conglomerado de 10 cidades próximas uma à outra, e Gadara estava inserida nesta composição. E diz-nos a palavra de Deus que quando Jesus saiu do barco, a primeira coisa que lhe aconteceu, antes de qualquer outra pessoa vir ao seu encontro, diz-nos a palavra de Deus que lhe saiu logo, ou seja, imediatamente. Tão logo Jesus desceu do barco, este gadareno, este homem, ele foi ao encontro de Jesus. E ele vivia nos sepulcros. Era um homem possuído pelo demônio. Era um endemoniado. O diabo tinha tomado conta da mente dele e o corpo dele, então, era subjugado às ações dos espíritos malignos. E por conta disso, este homem ele não poderia viver entre a sua família, não poderia viver entre os seus amigos, e mesmo porque as pessoas tinham medo de aproximar-se dele, visto que a pessoa possuída pelo espírito maligno, ela é usada por ele para causar mal, para causar destruição, para provocar ferimentos. E a pessoa adquire uma força que lhe é estranha. E com isto, ninguém pode dominá-lo de maneira natural. Haja vista que o próprio texto diz que com cadeias o prendiam. Mas mesmo assim, ele arrebentava aquelas cadeias e elas eram como se nada fosse para ele. E ele continuava. E ele, muitas das vezes,
preso com esses grilhões, com essas cadeias, ele então se livrava desta situação e andava sempre de dia e de noite. Que situação a deste homem, longe da família, sem amigos, sem companhia, perturbado, sem ter condições de ficar num ambiente social. O seu lugar costumeiro era nos sepulcros. E era alguém que andava de dia e de noite. Isso significa que este homem não tinha um paradeiro. Uma situação triste, muito lamentável. Mas quando Jesus chega ali, Jesus não ignora a situação deste homem. Ele vem ao encontro de Jesus e o prostra diante do Senhor, e o adversário fala na boca dele, questionando a Jesus por que Jesus veio ter com eles, para que Jesus não os incomodasse. Mas Jesus, ele veio para fazer isto mesmo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E desfazer as obras do diabo significaria colocar em liberdade as pessoas que estavam possuídas e oprimidas por espíritos demoníacos. Então Jesus veio para libertar. E a própria palavra de Deus nos afirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o libertador enviado por Deus para socorrer a humanidade aprisionada, sofrida e manipulada pelos demônios. Mas Jesus veio para livrar, veio para mudar este quadro, veio para mudar esta situação. E quando se depara com isto, Jesus então, ele dá uma palavra, ele diz: sai deste homem, espírito imundo. Esta foi a ordem de Jesus. E a ordem de Jesus não é para ser questionada. A ordem de Jesus é para ser atendida, é para ser obedecida, é para ser colocada em ação. Porque quem está dizendo é Jesus, o Filho de Deus, o Deus verdadeiro, poderoso, glorioso, e que usa de misericórdia e de compaixão para com aqueles que o sofrem. Então Jesus fala para que esse espírito saia deste homem e o deixe e o abandone. E quando Jesus pergunta a ele qual é o teu nome, ele diz: nós somos legiões, porque somos muitos. E o certo é que Jesus libertou aquele homem. E a maneira daqueles demônios saírem, que foi uma permissão, eles saíram daquele homem e entraram em uns porcos que estavam ali próximo, sendo apacentados, e aqueles porcos foram precipitados no mar e morreram. Os porcos morreram, os demônios não. E quando aqueles porcos morreram, os donos daquela criação, eles foram a Jesus tirar satisfação. O que Jesus fez? A visita de Jesus na cidade estava lhe trazendo prejuízo. E agora, o que fazer? Que grande prejuízo! 2.000 porcos se perderam. E quem vai ressarcir este prejuízo? Veja bem que estes homens, eles estavam mais preocupados com os porcos do que com o ser humano, alguém semelhante a eles, que estava vivendo em sofrimento, em prisão, endemoniado pelo adversário das nossas almas, mas isso para eles não incomodava. Eles não se importavam com isso. Para eles o importante era a sua criação de porcos. E quando eles foram a Jesus, questionar a Jesus o que aconteceu, aquele homem que ninguém segurava, que ninguém o detinha, que não podiam prendê-lo com grilhões, ele estava
sentado em são juízo, próximo a Jesus. E eles então se assustaram com aquela situação. Um homem que ninguém poderia dominá-lo, aquietá-lo. E Jesus, com uma palavra suficiente, poderosa, viva, penetrante, e palavra que trazia em si o milagre da libertação, fez com que os demônios deixassem aquele moço e ele ficasse ao lado de Jesus. Ele sentiu-se tão grato a Jesus, porque quando ele foi liberto por Jesus, Jesus então ia continuar a sua caminhada. E veja o que diz o versículo de número 15, que eu já disse a vocês aqui. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Eles ficaram atemorizados. Como isso aconteceu? Quem pode fazer isto? E então, os que aquilo tinham visto, os que viram Jesus operar este milagre, esta libertação, contaram aquelas pessoas que vieram e contaram-lhe o seguinte, aqueles que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E eles agora, ao invés de olharem para o homem, sentirem satisfação, gratidão, por ver um ser humano semelhante a ele, oprimido, agora liberto, em são juízo, um homem voltando a viver a sua vida natural. Eles não se preocuparam com isso, eles se preocuparam com os porcos. Começaram a pedir a Jesus que abandonasse a cidade, que saísse fora daqueles termos. E então agora, depois de feito este trabalho, Jesus volta, entra no barco e roga ao endemoniado. E Jesus volta então ao barco para voltar e continuar a sua caminhada. E aquele homem que tinha sido endemoniado, mas que foi liberto e agora estava em são juízo, ele fez um pedido a Jesus. E qual foi o pedido que ele fez a Jesus? Está aqui, olha, no versículo de número 18. Diz assim: e entrando ele no barco, Jesus, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele agora, sentindo-se tão grato a Jesus pelo que lhe havia acontecido, que ele queria seguir Jesus por onde quer que Jesus fosse. Este é o desejo das pessoas quando oprimidas e libertadas por Jesus, sente no coração a gratidão, o desejo, o prazer e a vontade de estar sempre com Jesus. Mas veja que interessante a orientação que Jesus deu a este moço. E esta orientação que Jesus deu a este moço, ela também torna-se aplicável a nós em nossos dias. O que foi que Jesus disse àquele moço, depois de tê-lo libertado? Veja, no versículo de número 19. No versículo 18, ele pediu para Jesus deixá-lo ir com ele. E no versículo 19, Jesus diz, Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus não permitiu que ele o acompanhasse. E agora? Mas Jesus deu uma orientação. Jesus deu uma diretriz. Jesus mostrou um caminho. Jesus colocou uma responsabilidade sobre os ombros daquele homem, agora liberto,
porque ninguém melhor do que ele para, ao encontrar-se com as outras pessoas, contar a eles sobre o seu passado, o que lhe aconteceu e como ele estava vivendo agora. Então veja o que Jesus disse a ele. Jesus disse o seguinte: vai para a tua casa, para os teus, para a tua família. Não sabemos quanto tempo este homem não aparecia em casa. Vez por outra, nós escutamos histórias de pessoas que, perturbadas e oprimidas, abandonam família, abandonam a parentela, abandonam amigos, abandonam empregos e saem perambulando por aí, sem destino, sem esperança, sem expectativa, e ninguém sabe o paradeiro destas pessoas. Este era o estado deste homem. Mas uma vez agora liberto, Jesus diz a ele: vai para a tua casa, vai lá para o meio da tua família, eles precisam te ver. E ao vê-lo, eles então observariam que algo glorioso tinha acontecido na vida daquele homem. Ele tenha sido transformado, o seu semblante tinha mudado, as suas ações tinham mudado, havia uma verdadeira transformação na vida daquele ex-endemoniado. Então Jesus disse: vai para a tua casa e vai para os teus, vai para o seio da tua família. Este foi a primeira orientação de Jesus. Vai para a tua casa. Você e eu, quando fomos alcançados, libertos, perdoados, transformados, abençoados e salvos por Jesus, Jesus disse para nós também: vai e volta para a tua casa, para o seio da tua família. E voltar agora, liberto e transformado, com qual responsabilidade? Jesus continua dizendo: e anuncia-lhes. Você vai dizer a eles, você vai testemunhar, você vai proclamar, você vai falar, você vai dizer quão grandes coisas o Senhor te fez. Não havia autoridade que pudesse libertar aquele homem, não havia dinheiro, não havia médico, não havia clínica, nada podia libertar aquele homem a não ser unicamente Jesus. E Jesus não se negou. Jesus libertou completamente aquele homem. Eu gosto deste Jesus maravilhoso, porque Jesus não faz nada à prestação. Os homens fazem as coisas à prestação. Vem hoje, mas para completar, volta amanhã. Não, mas volta daqui uma semana. Mas você precisa vir aqui fazer mais 10 visitas, 15 visitas. E então, ao final destas visitas, nós vamos avaliá-lo novamente e ver se houve algum progresso, se houve alguma melhora. Com Jesus não é assim. Na hora que Jesus diz, está dito. Na hora que ele ordena, está concretizado a sua palavra, o milagre, a libertação, a transformação, o perdão, a salvação e a vitória para o seu povo. Então, primeira oportunidade, Jesus disse: vai para os teus, para os da tua casa. Segunda orientação de Jesus: e anuncia para eles. Eles não sabem o que te aconteceu, mas você sabe, e você vai dizer a eles quem foi, o que disse, qual era a tua condição e o que te aconteceu e como você está agora. E vai dizer também, nestas grandes coisas, a mudança interior que houve dentro do seu coração.
o peso saiu, a escravidão saiu, o sofrimento saiu, entrou a paz, entrou alegria, entrou prazer, entrou gratidão. E ele agora passou a enxergar a vida de outra maneira, liberto por Jesus. E a terceira coisa que Jesus orientou a este homem foi: e como teve misericórdia de ti. Jesus é misericordioso. E esta misericórdia de Jesus é que ele pega o miserável, o pobre, o necessitado, o desvalido, o oprimido, o colocado de lado, restrito em todas as situações. Jesus se aproxima, o abraça e traz para si. Esse é o Jesus maravilhoso, que usa de misericórdia para tantos quantos dela tiver necessidade. Então Jesus disse, e conta para eles como ele, Jesus, teve misericórdia de você. Quando ninguém lhe dava a mão, quando ninguém chegava próximo a você, quando ninguém se importava com a tua situação, você era mais um deixado aí pela vida. Mas Jesus não. A palavra de Deus diz que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E neste buscar e salvar de Jesus está inclusa a libertação, a transformação, o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Lembra do cego? Quando Jesus entrou pela cidade de Jericó, ele sentiu alguma coisa diferente e perguntou, o que é isto? E alguém disse, é Jesus Nazareno que passa. E o que fez aquele cego? Ele disse, Jesus Nazareno, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele implorou pela misericórdia. A misericórdia de Deus nos livra de ter as consequências das decisões erradas que tomamos pela vida, e quando nós somos alcançados por Jesus, na misericórdia, Deus abre uma oportunidade de transformação, de libertação para a nossa vida. E nós, então, libertos e alcançados por Jesus, agora somos por Ele comissionados. O primeiro lugar que precisa ver o que Jesus fez em nós e por nós é no seio da nossa família. Depois a nossa parentela, a nossa vizinhança, os nossos amigos, os conhecidos, os estranhos com os quais nos encontramos no caminhar da vida, eles precisam também ouvir que Jesus opera com misericórdia. E como ele teve misericórdia de ti. Então, observe. Ele, libertado, queria ir com Jesus, acompanhar a Jesus. Se ele acompanha Jesus, ele estaria ao lado de Jesus, vendo, observando Jesus operando outras curas, milagres, libertações e transformações. Mas o que Jesus fez na vida dele era o suficiente para ele agora, sozinho, voltar para sua casa, para sua família e dar o testemunho. Você tem contado o testemunho na tua parentela do que Jesus fez por você quando ele te encontrou? Como ele mudou a sua vida? Como ele perdoou os seus pecados? Como ele transformou o seu viver? E como ele agora habita no interior do seu coração? Você agora desfruta de paz. Você agora desfruta de comunhão, de alegria, de gratidão. E você precisa contar isso à sua parentela.
Porque no meio da sua parentela há muitos que estão em sofrimentos e atormentados, e pelo seu testemunho eles serão levados a Jesus, serão transformados e libertos e glorificarão o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus deu essas 3 orientações para ele. Volta para a tua casa, para a tua parentela, para o seio da tua família, conta para ele quão grandes coisas Deus te fez e conta para eles também como o Senhor exerceu misericórdia para a sua vida. Então, estas coisas você precisa contar. E qual foi o resultado depois que Jesus disse isto? Será que o moço ficou aborrecido? Puxa, eu queria tanto seguir Jesus, eu queria ir com ele, mas já que ele não deixou, também não quero saber mais de nada. Não! Ele ouviu atentamente o que Jesus falou, gravou no seu coração, e parece que eu vejo ele agora encontrando o caminho de volta para o seio da sua família, saltitante de alegria, de gratidão. Quem sabe até chorando de tão agradecido que ele estava. E veja bem, Jesus disse a ele: volta para a tua casa, para os teus. E sabe o que o homem fez? Ele falou: penso eu, até chegar na minha casa vai demorar um pouquinho de tempo, de onde eu estou para onde eu devo chegar, para casa, para a minha parentela, e começar a testemunhar para eles. Sabe o que eu vou fazer? Eu já vou logo pelo caminho anunciando. Não vou esperar chegar em casa, não. Quando chegar em casa, eu vou cumprir o que Jesus pediu para mim. Mas, no entanto, enquanto eu vou caminhando, eu vou anunciando. E diz aqui o versículo 20. Vou ler para você. Olha o que está escrito. E ele foi. Foi para onde? Para casa. E ele foi e começou a anunciar aonde? Em Decápolis, na cidade, no lugar onde ele foi liberto, no lugar onde as pessoas viram a transformação que aconteceu na vida dele. Ele começou a anunciar em Decápolis. O que ele anunciava? As grandes coisas que Jesus lhe fizera. É assim. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ele não espera chegar em casa. Ele não espera para o amanhã. Ele não espera para a próxima semana, para o próximo mês. Não, eu agora recebi Jesus, agora primeiro eu preciso me preparar, e alguém precisa me ensinar o que eu vou dizer, o que eu vou falar, como é que eu vou fazer, para daí depois então eu começar a anunciar Jesus, começar a proclamar Jesus. Não precisa. Quando Jesus salva, você já tem um testemunho vivo, vibrante, glorioso, marcante na sua vida. E por isso você pode sair anunciando a todos que encontrar pelo seu caminho. E ele foi anunciando pela cidade. Não sabemos aqui se um a um, ou se ele ia em voz alta dizendo: olha, Jesus me alcançou, eu era endemoniado, eu estava oprimido, eu estava preso, eu estava sentenciado à morte, mas Jesus me alcançou, Jesus me perdoou, Jesus me libertou, hoje estou livre, venham também conhecer este Jesus que teve misericórdia de mim, para que ele também tenha misericórdia de vocês. Ele foi anunciando quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E quer saber uma coisa? O teu testemunho pessoal, ele é impactante. Ele gera nas pessoas admiração. Ele atrai as pessoas. Porque quando você está falando, você não está dizendo de outra pessoa. Você está dizendo da sua experiência viva e real com Jesus.
Foi a você que ele libertou. E por isso é você que está anunciando. Pedro vai nos dizer, ele nos diz que os anjos atentaram para proclamar esta salvação. Mas a eles não foi permitido. Por quê? Porque os anjos não têm, não tiveram e não terão a experiência que nós, o ser humano, temos e teremos ao encontrar com Jesus, ser por ele liberto, transformado, salvo e redimido e capacitado a ser uma testemunha fiel e verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E quando ele foi pela Decápolis, ele foi anunciando as grandes coisas que Jesus fez, aqueles que ouviram e aqueles que viram, diz-nos a palavra de Deus, todos eles ficaram maravilhados. Ou seja, é alguém que fica fora de si ao observar o milagre acontecido. Mas você é aquela pessoa, você é aquele homem, é aquela mulher, é aquele jovem que vivia perturbado, atormentado, endiabrado. Você é ele? Sim, sou eu mesmo. Jesus me libertou. Jesus me transformou. Jesus me perdoou. Hoje eu sou salvo pela misericórdia de Jesus Cristo. E por isso eu estou proclamando a vocês, para que vocês também tenham a experiência de vocês. Glória a Deus. Esta orientação, meus irmãos, que Jesus deu ao gadareno, ela serve para mim, ela serve para você, ela serve para nós. Nós precisamos seguir por este caminho, demonstrar às pessoas que sofrem, que padecem, que não têm sentido para a vida, que não há significado, não há esperança, dizer a eles que Jesus é uma esperança viva, que Jesus, o enviado de Deus, veio cumprir com a sua finalidade, entregar a sua vida em sacrifício para libertar a nossa vida e perdoar os nossos pecados. E hoje, salvos, lavados, redimidos, transformados, purificados, abençoados, santificados por Jesus, estamos com alegria anunciando a sua palavra e os seus feitos maravilhosos, para que outros também tenham a oportunidade de experimentar a salvação gloriosa e poderosa que Deus levantou através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Reconhece-o nesta noite. Confessa-te a ele, um pecador arrependido. Coloca as tuas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Convide-o para transformar e libertá-lo, para ser o teu Senhor, para ser o teu Salvador, para ser o teu libertador, o teu companheiro, o teu amigo, o teu defensor, o teu provedor. Fique com esta palavra. Jesus tem um amor especial pela sua vida. Ele quer salvar e libertá-lo de todo e qualquer pecado. E você que ainda está quieto, tendo sido alcançado por Jesus, comece a falar, comece a proclamar. Quanto mais você espera, menos vontade você terá de falar. Mas vai anunciando, vai dizendo a Jesus. O seu testemunho não precisa ser decorado. É uma coisa que você vive, está em você, é algo dinâmico, vivo, poderoso, glorioso, porque Jesus está presente dentro do teu coração. É Ele que te inspira, é Ele que te motiva, é Ele que te levanta com poder e com graça. Vá,
fale, conte para os teus parentes, diga a eles quão grandes coisas o Senhor fez por você e como a misericórdia dele foi manifestada, trazendo este resultado maravilhoso na vida que você hoje está desfrutando. Porque Jesus agora é Senhor e Salvador da tua alma. Que Deus te abençoe. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. E siga adiante, anunciando, proclamando o nome de Jesus. E muitos, pelo teu testemunho, se achegarão à presença do Senhor, e na eternidade você conhecerá aqueles a quem Deus atraiu quando você criou a coragem de anunciar o seu testemunho pessoal de libertação e de transformação pelo nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te dê graça, que Ele te dê vitória, que Ele te dê oportunidades de contar o teu testemunho. Amém.